E se eu lhe dissesse que a formigueira nas mãos ao acordar, a fraqueza nas pernas e aquela rigidez que faz com que sair da cama pareça escalar o Monte Everest não são apenas sinais de envelhecimento? E se for, na verdade, o seu corpo a pedir algo tão simples, tão acessível, que provavelmente está na sua cozinha neste momento? Eis o que as empresas de suplementos não querem que saibas. O teu corpo pode começar a reconstruir o colagênio em apenas 12 horas, não com pós caros ou fórmulas feitas em laboratório, mas com 8 frutas específicas que estão à vista de todos. E qual é a fruta que ocupa o primeiro lugar? Estudos clínicos demonstraram que aumenta a densidade do colagênio em 24% e reduz a dor nos joelhos em mais de 42%. Mas eis o problema. A maioria das pessoas com mais de 60 anos nem sequer sabe que estas frutas existem. Gastam centenas de euros em suplementos, quando a verdadeira solução está na secção dos produtos frescos por menos de 5 euros. Estou prestes a partilhar algo que pode mudar completamente a sua forma de pensar sobre dores nas articulações, fraqueza muscular e aquela rigidez constante que tem roubado a sua liberdade. Porque o que está a sentir não é inevitável. Não é apenas a idade. É a perda de colagênio. E tem acontecido de forma tão lenta e silenciosa que provavelmente nem reparou, até que um dia segurar uma chávena de café se tornou um desafio. Antes de mergulharmos nestes 8 alimentos poderosos para reconstruir o colagênio, classificados do mais incrível ao absolutamente transformador, quero que faças uma coisa por mim. Deixa um comentário agora mesmo e diz-me a tua idade e qual a fruta que mais gostas de comer. Porque o que estou prestes a partilhar funciona melhor quando se consegue realmente apreciar o processo. Vamos começar com a fruta número 8 e acredita, cada uma fica mais poderosa à medida que subimos na lista. O kiwi pode parecer nada de especial, apenas uma pequena fruta peluda que a maioria das pessoas descasca e a esquece. Mas dentro desse exterior comum esconde-se algo extraordinário. Esta pequena fruta é absolutamente rica em vitamina C, mais do que a maioria das pessoas imagina. Um kiwi médio fornece mais de 70 miligramas de vitamina C, o que é mais do que suficiente para dar o pontapé inicial na produção de colagênio do seu corpo. Mas é isto que torna o kiwi especial. Ele não se limita a fornecer vitamina C e pronto. Contém uma substância chamada actinidina, uma enzima natural que decompõe as proteínas para que o seu corpo possa realmente absorver e utilizar os nutrientes mais rapidamente. Isto significa que quando come kiwi, não está apenas a ingerir ingredientes para o colagênio, está a obter um sistema de entrega que garante que esses ingredientes chegam às suas articulações, tendões e ligamentos, onde são mais necessários. Um ensaio clínico na Nova Zelândia acompanhou pessoas que comeram 2 kiwis por dia e, em apenas uma semana, elas relataram menos rigidez e uma melhora notável na mobilidade das articulações. Os seus níveis de vitamina C no sangue aumentaram 31%, provando que o kiwi não ficava parado no estômago sem fazer nada. Ele estava a reconstruir ativamente os seus corpos de dentro para fora.
E aqui está um segredo que a maioria das pessoas não conhece. Aquela casca peluda que todos deitam fora. É onde se encontra a maior parte das fibras e antioxidantes. Se conseguires comer a casca, obterás 3 vezes mais benefícios. Basta lavá-la bem e comer tudo, como uma maçã. Mas o kiwi é apenas o começo. Espera até veres o que a fruta número 7 pode fazer pela inflamação. O ananás não é apenas doce e tropical. Ele esconde uma arma secreta que as empresas farmacêuticas tentam replicar há décadas. Em cada mordida de ananás fresco, há uma enzima chamada bromelaína, que é como um soldado microscópico que ataca a inflamação exatamente onde as articulações mais precisam de alívio. Quando os joelhos, quadris ou ombros estão inflamados, o corpo não consegue produzir colagênio de forma eficaz. A inflamação bloqueia o processo de reparação. É como tentar consertar um telhado com goteiras durante uma tempestade. O ananás acalma essa tempestade, criando o ambiente perfeito para o seu corpo reconstruir e fortalecer os tecidos conjuntivos. Um estudo publicado na Clinical Rheumatology acompanhou pessoas com osteoartrite no joelho, que consumiram bromelaína diariamente. Após apenas 4 semanas, elas tiveram uma redução de 41% na dor e no inchaço das articulações. Ainda mais impressionante, uma pesquisa da Alemanha mostrou que a bromelaína funcionou tão bem quanto os analgésicos populares, mas sem causar dor de estômago, sonolência ou dependência. Além da bromelaína, o ananás fornece vitamina C e manganês, 2 nutrientes que ativam as enzimas específicas de que o seu corpo precisa para criar novo colagênio. Apenas uma chávena fornece mais de 75 miligramas de vitamina C, o suficiente para alimentar a sua fábrica de colagênio durante um dia inteiro. Mas tem de ser consumido fresco. Aqueles pedaços enlatados nadando em calda, eles perderam a maior parte do seu poder curativo e o açúcar adicionado aumenta a inflamação. Os congelados, cobertos de açúcar, o mesmo problema. O ananás fresco pela manhã, quando as enzimas digestivas estão mais fortes, proporciona a máxima absorção e a máxima cura. Ainda assim, por mais poderoso que seja o ananás, a fruta número 6 leva a reconstrução do colagênio a um nível totalmente diferente. A maioria das pessoas pensa na papaya apenas como um auxiliar digestivo, algo que se come após uma refeição pesada. Mas o que acontece dentro dessa polpa laranja e macia é muito mais sofisticado do que a maioria das pessoas imagina. A papaya contém uma enzima chamada papaína, e essa enzima faz algo notável. Ela decompõe longas cadeias de proteínas em blocos menores que o corpo usa especificamente para formar colagênio. Sem esse processo de decomposição, o corpo simplesmente não consegue reconstruir o tecido das articulações, tendões e ligamentos. É como ter todos os materiais para construir uma casa, mas não ter ferramentas para montá-la. A papaína é a ferramenta. Mas a papaya não fica por aí.
Na verdade, contém mais vitamina C do que as laranjas, dando ao seu corpo exatamente o que ele precisa para começar a formar colagênio novo e forte. Quando os níveis de colagênio diminuem, o tecido ao redor das articulações começa a secar e a perder a elasticidade. É isso que cria rigidez, aquela sensação de atrito quando se move e aquela dor profunda que parece nunca desaparecer. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food acompanhou pessoas com rigidez nos joelhos que comiam papaya regularmente. Em 2 semanas, elas observaram reduções mensuráveis na dor e aumentos significativos na flexibilidade das articulações. A combinação de papaína, vitamina C e flavonoides atuou em conjunto para acalmar a inflamação e, ao mesmo tempo, apoiar a produção de colagênio. Para obter o máximo benefício, coma papaya quando estiver totalmente madura. A polpa deve ser macia, doce e laranja brilhante. Um pouco de sumo de lima por cima aumenta o poder da vitamina C. E olha, algumas pessoas adicionam algumas sementes pretas ao seu batido para obter efeitos anti-inflamatórios extra. A melhor altura é de manhã, ou logo após uma caminhada suave, quando o corpo já está em modo de recuperação e pronto para absorver nutrientes. Mas a papaya, por mais impressionante que seja, não consegue competir com a potência mediterrânica que ocupa o 5º lugar. Se há uma fruta que os nutricionistas comentam nos círculos de saúde, é a goiaba. A maioria das pessoas pensa que as laranjas são o padrão ouro da vitamina C, mas a goiaba destrói completamente essa suposição. Uma goiaba contém 4 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Pense nisso, 4 vezes. Comer apenas uma goiaba fornece o dobro da quantidade diária de vitamina C que o seu corpo precisa para começar a produzir colagênio fresco. Mas a goiaba não serve apenas para produzir novo colagênio. Ela também protege o colagênio que você ainda tem e é aí que ela se torna realmente especial. A goiaba é rica em licopeno e polifenóis, compostos naturais que agem como um escudo protetor ao redor do colagênio existente. Esses antioxidantes retardam o processo que causa a degradação do colagênio com o envelhecimento, especialmente quando há inflamação nas articulações ou estresse oxidativo desgastando os tecidos. Um estudo clínico publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition acompanhou pessoas que comeram goiaba diariamente durante 6 semanas. Elas observaram reduções significativas na inflamação das articulações e melhorias evidentes na elasticidade da pele. A segunda parte não se resume apenas a parecer mais jovem. O colagênio é o que mantém as articulações, os músculos e os ligamentos unidos. Quando se degrada, tudo começa a ficar mais rígido, mais fraco e mais dolorido. Para obter o máximo benefício, coma a goiaba crua, com a casca. É aí que se encontra a maior parte das fibras e antioxidantes. Pode cortá-la como uma maçã, misturá-la num batido com outras frutas que aumentam o colagênio ou simplesmente comê-la inteira. O sabor é doce e ácido, especialmente quando está
totalmente madura. Evite sumo de goiaba ou snacks processados de goiaba. Normalmente são ricos em açúcar, o que causa inflamação e anula tudo o que está a tentar alcançar. Mas nem mesmo a goiaba consegue igualar o poder anti-inflamatório da nossa fruta número 4. As amoras podem parecer pequenas e inocentes, mas são repletas de alguns dos compostos anti-inflamatórios mais poderosos encontrados na natureza. A sua cor roxa intensa vem das antocianinas, compostos vegetais que funcionam como guarda-costas microscópicos para o colagênio. À medida que envelhecemos, o colagênio nas nossas articulações, tendões e cartilagens começa a se desgastar. Sempre que se levanta, sobe escadas ou mesmo quando atravessa a sala, esses tecidos ficam sob pressão. Sem colagênio suficiente, perdem a sua força, flexibilidade e capacidade de se regenerar. As antocianinas combatem isso. Elas bloqueiam enzimas específicas que aceleram os danos nas articulações envelhecidas. Um estudo publicado na revista Nutrients descobriu que os idosos que consumiam amoras diariamente apresentavam uma redução de 25% nos marcadores de inflamação associados a danos nas articulações. Não é uma mudança subtil. É um alívio real que se sente quando se move. Uma investigação da Universidade Estadual do Oregon mostrou que comer alimentos ricos em antocianinas ajudava a preservar o colagênio nos joelhos e cotovelos, exatamente onde a flexibilidade tende a diminuir primeiro. Mas as amoras também fornecem manganês, um mineral que o corpo precisa para construir novo colagênio e melhoram o fluxo sanguíneo, enviando mais oxigênio e nutrientes para as articulações e músculos. Este aumento da circulação é especialmente importante para os idosos, porque o fluxo sanguíneo para as pernas e pés diminui naturalmente com a idade. Uma melhor circulação significa uma cicatrização mais rápida, menos inchaço e mais mobilidade. Coma amoras frescas, nunca congeladas com adição de açúcar ou qualquer outro ingrediente processado. Adicione-as ao iogurte natural, misture-as em batidos ou coma-as simplesmente como lanche da manhã. Mesmo uma pequena taça por dia pode ajudar os joelhos a sentirem-se mais leves, os tornozelos menos rígidos e as articulações mais responsivas. Mas agora vamos chegar às frutas realmente poderosas. A número 3 vai surpreender-te. Os mirtilos são famosos pela saúde do cérebro, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que também são uma das frutas mais eficazes para reconstruir o tecido articular. Estas pequenas bagas são absolutamente ricas em antocianinas, os mesmos compostos que lhes conferem a sua cor azul profunda e dão ao teu corpo o poder de impedir a degradação do colagênio. À medida que envelhecemos, formam-se pequenas lesões na cartilagem, nos ligamentos e nos tendões. Estas lesões acumulam-se silenciosamente e, sem colagênio suficiente, o corpo não consegue repará-las adequadamente. É aí que as articulações começam a ficar rígidas. As pernas ficam fracas e os movimentos simples tornam-se desconfortáveis. Os mirtilos não se limitam a reduzir a inflamação. Na verdade, eles sinalizam ao corpo para começar a reparar o tecido que está a se degradar. De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics,
Idosos que consumiram mirtilos todos os dias observaram uma melhora de 38% na mobilidade das articulações e uma redução significativa do inchaço nas pernas e na parte inferior do corpo. Tudo isso aconteceu em apenas 2 semanas, comendo um punhado de bagas por dia. Os mirtilos também melhoram a circulação, especialmente nas pernas, onde o fluxo sanguíneo tende a diminuir com a idade. Uma melhor circulação significa que as articulações e os músculos recebem mais nutrientes e compostos curativos exatamente onde são necessários. Para obter o máximo benefício, escolha mirtilos silvestres sempre que possível. Eles contêm o dobro dos antioxidantes dos mirtilos comuns e ainda mais poder curativo. Evite aqueles muffins de mirtilo falsos, barras de frutas e iogurtes com sabor. Eles são cheios de açúcar e quase não contêm fruta verdadeira. Ora, mirtilos verdadeiros, quando consumidos de forma regular, ajudam as articulações a ficarem mais soltas, as pernas a moverem-se com mais facilidade e, claro, as manhãs a começarem com menos dor. Mas, mesmo assim, é importante lembrar que até os mirtilos não conseguem competir com a potência da vitamina C, que ocupa o segundo lugar nesta lista. Os morangos podem parecer delicados, mas, na verdade, são uma das armas mais poderosas que pode usar contra a deterioração das articulações. São absolutamente ricos em vitamina C, ácido elágico e antioxidantes que ajudam o corpo a reter o colagênio em vez de o perder dia após dia. O que torna os morangos especiais é que não esperam que os problemas se desenvolvam. Eles ajudam o corpo a prevenir a inflamação e a degradação do colagênio mesmo antes que comecem. Assim, quando os consome regularmente, está a dar ao seu corpo as ferramentas necessárias para se antecipar aos danos, em vez de apenas reagir quando tudo já está a desmoronar-se. Olhe, um estudo clínico publicado no Journal of Medicinal Food acompanhou idosos com osteoartrite no joelho que consumiram morangos diariamente. Eles observaram uma redução de 37% na dor e na inflamação sem alterar nada na sua rotina. Outro estudo descobriu que os morangos melhoraram a elasticidade da pele e retardaram a degradação do colagênio em idosos. E não se trata apenas de aparência, pois o colagênio é o que mantém as articulações, os músculos e os ligamentos unidos. Quando se degrada, tudo começa a ficar mais rígido, mais fraco e, claro, mais doloroso. Os morangos ajudam a prevenir essa degradação, ao mesmo tempo que apoiam a produção de novo colagênio. Coma-os frescos e orgânicos, sempre que possível, para evitar pesticidas que podem aumentar a inflamação. Se estiver a fazer smoothies, misture os morangos inteiros, incluindo as folhas verdes. Essas partes folhosas contêm antioxidantes extra, que aumentam o poder curativo. Uma chávena de morangos frescos por dia, especialmente de manhã, após exercícios leves, pode ajudar a manter os joelhos flexíveis, a pele mais saudável e o colagênio mais forte. Experimente-os após um alongamento suave ou uma caminhada curta, quando o fluxo sanguíneo está ativo e o corpo está pronto para absorver nutrientes.
Mas tudo o que falamos até agora não se compara ao poder de reconstrução do colagênio, que ocupa o primeiro lugar. Se existe uma fruta que merece ser chamada de milagre médico, é a amla, também conhecida como groselha indiana. Esta pequena fruta verde pode não ser familiar para a maioria das pessoas, mas quando se trata de reconstruir o colagênio e restaurar a força das articulações envelhecidas, nada se compara a ela. A amla contém uma das formas mais estáveis e poderosas de vitamina C encontradas na natureza. Mas o que a torna verdadeiramente extraordinária é que é rica em polifenóis, compostos vegetais, que ajudam o corpo a utilizar a vitamina C da forma como deve ser utilizada. A maioria dos suplementos de vitamina C passa diretamente pelo sistema. A vitamina C da amla permanece ativa, trabalhando durante horas para reconstruir o corpo de dentro para fora. Mas a amla faz algo ainda mais importante do que produzir novo colagênio. Protege o colagênio que ainda tem. À medida que envelhecemos, o colagênio degrada-se rapidamente, especialmente quando há inflamação nas articulações ou desgaste a longo prazo. A amla atua ao nível celular, ativando os fibroblastos, as células específicas responsáveis pela construção de novas fibras de colagênio, enquanto bloqueia simultaneamente as enzimas que degradam o colagênio. Isso significa, portanto, menos danos e mais reconstrução, exatamente onde o seu corpo mais precisa. Os resultados falam por si. Num estudo inovador publicado na revista Clinical Interventions in Aging, idosos que consumiram amla diariamente tiveram uma redução de 42% na dor nos joelhos. Ainda mais impressionante, a densidade do colagênio aumentou 24%, confirmado por biópsias reais da pele. Não se trata apenas de alívio dos sintomas. É uma cura física que pode ser vista ao microscópio. Outro estudo acompanhou idosos com artrite que consumiram amla regularmente. Eles desenvolveram pernas mais fortes, melhor mobilidade e sentiram-se mais estáveis ao caminhar ou levantar-se. Muitos relataram que a sensação de formigueiro nas mãos começou a desaparecer em poucos dias. Pode beber amla como sumo, misturar o pó em smoothies matinais ou chá, ou misturar uma colher de chá de amla em pó com água morna, limão e mel para obter um tônico poderoso que aumenta o colagênio. A amla fresca é bastante azeda, mas se a deixar de molho em água salgada durante a noite, torna-se muito mais fácil de comer crua. Os resultados costumam ser rápidos. Muitas pessoas relatam que após apenas alguns dias, os joelhos ficam menos inchados, as pernas movem-se mais livremente e aquela sensação desconfortável de formigueiro nas mãos começa a desaparecer. Então, aí está. 8 frutas que não se limitam a controlar os sintomas. Elas realmente reconstroem o colagênio que o seu corpo tem perdido, devolvendo-lhe a flexibilidade, a força e o conforto que pensava ter perdido para sempre. Mas aqui está a questão. O conhecimento sem ação não muda nada. Se começar a adicionar apenas 2 ou 3 dessas frutas à sua rotina diária, começando com amlá, se conseguir encontrar, poderá sentir menos dor, mais flexibilidade e pernas mais fortes em poucos dias.
Qual fruta vai experimentar primeiro? Deixe a sua resposta nos comentários agora mesmo. Eu leio todos os comentários e adoro saber dos seus resultados. E se este vídeo ajudou-o a entender algo novo sobre o seu corpo, clique no botão Gosto. Isso ajuda mais pessoas a descobrir estas soluções naturais. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois eu partilho estratégias de saúde comprovadas cientificamente como esta todas as semanas. As suas articulações estão a pedir ajuda. Agora sabe exatamente como ajudá-la.